Olá! Na aula de hoje vamos dar continuidade aos conceitos básicos de estatística, tais como os conceitos de população, amostra, variáveis e tipos de variáveis. Então, vamos lá? Então, os conceitos básicos que nós temos. O conceito de população. População é o conjunto de todos os indivíduos, itens ou observações que são portadores de pelo menos uma característica em comum. A amostra é definida como qualquer subconjunto finito de uma população. E as variáveis são as características de interesse de uma população sobre as quais nós desejamos obter informações. Então, este pequeno diagrama representa a relação dessas quantidades. Então, a população é a totalidade de indivíduos ou de itens em estudo. A amostra é qualquer subconjunto finito dessa população, mas o ideal é que a amostra seja bem representativa da população. A estatística descritiva é o ramo da estatística responsável pela organização, descrição e interpretação inicial das informações dessa amostra, enquanto que a estatística inferencial vai ser a responsável pela extrapolação das informações observadas nessa amostra para toda a nossa população de interesse. Então, aqui nós representamos alguns exemplos de populações. Por exemplo, todos os moradores de Curitiba poderia ser uma população, todos os estudantes da UTF-PR, todos os celulares produzidos por uma determinada fábrica, todos os consumidores de algum produto. Alguns exemplos de variáveis relacionadas a essas populações. Na população 1, por exemplo, nós poderíamos ter as variáveis altura, peso, número de filhos, renda familiar, grau de escolaridade, se a pessoa tem ensino superior, sim ou não, a classe social e o sexo desse indivíduo. Já na população 3, nós poderíamos ter as variáveis peso do aparelho, número de defeitos por aparelho, se tem defeito ou não, o tamanho do aparelho, pequeno, médio ou grande, ou o número de aparelhos produzidos por hora. Todas essas variáveis que nós vimos anteriormente, elas têm diferentes características e, portanto, elas podem ser classificadas de diferentes formas. Então, aqui está a classificação básica das nossas variáveis. As nossas variáveis, elas se classificam basicamente em qualitativas e quantitativas. Uma variável é classificada como qualitativa se ela apresenta em seus valores quantidades não numéricas ou atributos, enquanto que as variáveis quantitativas apresentam valores que são quantidades numéricas. As variáveis qualitativas ainda se dividem em nominais e ordinais. Uma variável ela é chamada de qualitativa ordinal quando existe uma ordem de crescimento natural entre os valores dessa variável. Já a variável qualitativa nominal é quando não apresenta essa ordem de crescimento. Já as variáveis quantitativas, elas se dividem em discretas e contínuas. As variáveis quantitativas discretas são aquelas cujos valores são enumeráveis, ou seja, geralmente resultados de contagens, enquanto que a variável quantitativa contínua, ela apresenta seus valores na forma não enumeráveis, ou seja, os seus valores estão em correspondência com os números reais. Então, como exemplo, nós classificamos as variáveis que nós vimos anteriormente.
As variáveis número de filhos, número de defeitos, número de aparelhos são resultados de contagens, são valores enumeráveis e, portanto, são classificadas como quantitativas discretas. As variáveis peso, altura, renda familiar são valores não enumeráveis, estão em correspondência com os números reais e, portanto, são classificadas como quantitativas contínuas. Já as variáveis tamanho do aparelho, que tinha as categorias pequeno, médio, grande, classe social, que tinha as categorias baixa, média e alta, e grau de escolaridade, que tinha as categorias fundamental, médio e superior, elas apresentam os seus valores uma ordem de crescimento natural e, portanto, elas são classificadas como qualitativas ordinais. Enquanto que as variáveis sexo, masculino, feminino, têm defeito, sim ou não, tem ensino superior, sim ou não, elas não apresentam nenhuma ordem de crescimento entre os valores dessas variáveis e, portanto, elas são classificadas como qualitativas nominais. Com isso, encerramos mais uma aula de estatística, complementando os conceitos básicos vistos na aula 1. Espero que tenham gostado. Até a próxima!